Hoje você vai aprender. Hoje nós iremos falar sobre uma cidade reptiliana que vive no subsolo de Los Angeles. Nós vamos falar sobre a Corrida do Ouro e como que se descobriu uma cidade onde seres não humanos viviam por lá. Como é que eles chegaram à conclusão que existia uma cidade reptiliana debaixo de Los Angeles e que continha enormes quantidades de ouro? Hoje nós vamos falar desse assunto porque se trata da Corrida de Ouro de Los Angeles, do ano de 1930, um pouquinho antes da Segunda Guerra Mundial, e também foi um período pós a crise de 29 que abalou o mundo inteiro. Então você imagina que há mais ou menos 100 anos atrás, na crise de 29, o mundo foi pego de forma sorrateira e a economia tinha ido para o ralo na década de 29. E muitas pessoas começaram a procurar formas alternativas de ganhar dinheiro, né, e fazer a sua vida, já que o mercado tinha recentemente quebrado. Tá? Então nessa época aconteceu a corrida pelo ouro e nós tivemos aí o George Warren, que foi um dos pioneiros na busca pelo ouro, onde utilizou esse equipamento de raio-x que já se existia naquela época. Nós estamos falando de uma época de 1930 e começou a fazer um trabalho de sismologia buscando ouro na região de Los Angeles, nas regiões de zona rural, nas regiões adjacentes, até mesmo na cidade de Los Angeles, na busca pelo ouro, tá? Porque caso ele tivesse descoberto o ouro, ele poderia pedir um aval da prefeitura, subdividir esse lucro com a prefeitura e começar ali uma escavação e, quem sabe, conseguir ouro suficiente para fazer da sua vida. Então a Corrida do Ouro foi uma corrida muito expressiva, não somente aconteceu em Los Angeles, casos parecidos como esse aconteceu no Texas também, tá? Inclusive tinha saído no jornal, e eu vou comentar sobre esse assunto. O caso do Texas teve o que aconteceu foi o seguinte: eles exploraram cavernas e nessas cavernas encontraram humanoides, seres, vamos chamá-los de reptilianos, répteis, os seres que são uma mistura de seres humanos com répteis e totalmente hostis àqueles exploradores que estavam na busca pelo ouro. E aí foi se emitido um comunicado no jornal de uma região do Texas que tal região tinha ouro, mas monstros foram encontrados no local e que esses monstros eram hostis e que precisava de pessoas armadas para conseguir fazer escolta e buscar o ouro, tá? Esse jornal foi publicado, mas evidentemente o governo abafou o caso anos depois, tá? O que acontece aqui é o seguinte: eu vou mostrar para vocês mais ou menos aqui uma imagem que eu acho que é mais ou menos interessante, tá? Olha só, essa aqui é a região onde foi mapeada, né, lá em Los Angeles, e mostra o mapa onde se encontraria ouro em Los Angeles, ó, regiões de ouro, regiões de ouro. Então foi tudo documentado e era uma região bem extensa de ouro. E diferente do que é feito na mineração hoje em dia, onde praticamente se cava um buraco de 2.000 metros de profundidade para fazer escavação de ouro, antigamente os caras cavavam 100, cento e poucos metros, às vezes menos do que isso, e já dispunham de ouro em abundância. Tá? O raio-x de rádio revelou a localização de uma das 3 cidades perdidas na costa do Pacífico. Então o que aconteceu? O cara foi buscar ouro, ele começou a usar o raio-x e começou a achar estranho, porque o raio-x estava documentando túneis. O tempo todo túneis, regiões estranhas, tá? E tendo sido escavada existe uma cultura local que essa região tinha sido escavada pelo povo lagarto, tá? Vou falar para vocês porque essa região é a região também onde viviam os índios Cherokees. E eles confirmam isso aqui, ó. Só que aí tem um pequeno detalhe. Por que essa região foi escavada pelos reptilianos? Por causa de uma grande catástrofe. Quantas vezes, eu quero fazer uma pergunta para vocês, quantas vezes eu já não falei sobre inversão magnética, sobre cataclismo cíclico, quantas vezes eu já não falei que periodicamente acontecem grandes catástrofes que abalam o mundo inteiro. E essa lendária catástrofe foi na sua forma de uma enorme língua de fogo. Ou seja, é a maneira que eles retrataram aquela época. O que seria a língua de fogo? Poderia ser o plasma. E essa catástrofe foi enorme e tinha plasma
que saiu do sudoeste, destruindo toda a vida em seu caminho e tendo várias centenas de quilômetros de largura. Então, basicamente, o que está se falando aqui é que esses túneis foram criados para a sobrevivência desse povo híbrido e que na superfície aconteceu uma grande catástrofe nos Estados Unidos, quando eles chamam de língua de fogo, é por causa do julgamento do Criador, tá? E tem a ver, eu considero veementemente que isso aqui tem a ver com plasma. O plasma e o julgamento do Criador. E aí foi se criado essas cidades subterrâneas, né, inclusive com regiões de alojamento, regiões de suprimentos de alimentos, regiões onde os alimentos eram imperecíveis. Se você colocava o alimento ali, ele não estragava devido ao campo eletromagnético. E aí, basicamente, foi projetada essa cidade para sobreviver à grande catástrofe e, claro, o povo poder se reerguer novamente, tá? Então foi uma região subterrânea. Fato curioso sobre os reptilianos é que após grandes eventos, grandes catástrofes, eles não mais emergiram na superfície. Não mais emergiram. Os que emergiram foram caçados e também, se não foram caçados pelos seres humanos, foram caçados pela escolta de Deus, que são os anjos. Tá? Lembra que os anjos eles têm a capacidade de, via terra, efetuar um abate de qualquer tipo de animal, desaparecer com aquele animal e ir embora, tá? Para que possa se manter a ordem cronológica das coisas. Tudo isso a mando de Deus. Depois eu falo um pouco sobre isso para vocês. Existe uma classe de anjos chamados sentinelas, que são anjos de batalha de Deus, projetados para realmente fazerem aí esse tipo de abate, tá? Fora que os querubins também, eles são anjos de batalha, tá? Eles foram criados na concepção realmente de batalha. Então você vê essa região que ela foi descoberta, tá? E aí começou-se uma escavação, tá? Começou-se uma escavação. Em vez de ser uma raça de alienígenas de répteis, o povo reptiliano do conto de Tooth eram humanos reais, tá? Que reverenciavam lagartos e também eram híbridos, tá? Era uma mistura. Eu acho que não sei se vai ter aqui, mas eu vou colocar aqui híbridos. Deixa eu ver. Não vai ter. Então vai ser mistura. Olha só, segundo o que diziam os velhos sábios, as pessoas que moravam naquela região, tá? Basicamente, essas pessoas eram uma mistura de seres humanos com lagarto. Ou seja, o processo de hibridização, de misturar o DNA da serpente com o DNA dos seres humanos, tá? E isso era se desenvolvido no subterrâneo da Terra. E aqui tem uma região que mostra a cidade em 1934, tá? E o começo da escavação, que você vê aqui, ó, tudo isso aqui é barro, ó, tudo isso aqui é uma estrutura de escavação onde foi se feito o processo de escavação. Mas olha só o que aconteceu. Olha, só para ter mais ou menos uma ideia, tá? Ele desenhou um esboço detalhado das passagens do Fort Moore Hill. As escavações começaram após a autorização e a equipe atingiu a profundidade de 76 metros. Então começaram a fazer escavação, tá? E basicamente, após um período de fazer escavação, eles atingiram 76 metros. Só que quando atingiram 106 metros, no mês de janeiro e fevereiro, o projeto foi encerrado abruptamente. Inclusive a prefeitura ela lacrou a região, ó. Ela rescindiu o contrato, lacrou a região e o poço foi fechado 5 de março de 1934. Agora, por que fecharam o poço repentinamente? O que fez a prefeitura fechar o poço repentinamente? Provavelmente, após uma certa profundidade, eles acabaram encontrando uma cidade subterrânea rica em ouro, com seres que não são humanos. E caso isso viesse ao público, pode ter certeza que junto a isso aqui tinha... Na época não existia se existiam os homens de preto, mas pode ter certeza que isso aqui foi fortemente explorado, ainda mais uma região que seria minerada 300 metros para baixo de terra, tá? E basicamente, após constatar que tinha uma cidade, após constatar que tinham coisas ali, né, decidiram selar aquela região para ninguém mais saber o que tinha por baixo. Então, tinha e tem ouro em abundância, tinha e tem uma cidade subterrânea e tinha e tem seres humanoides que não são humanos, muitas vezes híbridos, muitas vezes reptilianos daquela região. E esse foi um dos motivos de lacrar o poço
sem qualquer tipo de feição. Ó. O condado de Los Angeles não recebeu ouro ou qualquer outro tesouro. Tudo ficou escuro depois que a escavação foi suspensa. Com 16 salas medindo 2,5 km² e contendo ouro significativo, TF estimou que o labirinto de túneis tinha pelo menos 300 metros de profundidade, antes de os repórteres de Los Angeles Times entrevistar os membros da Câmara do Comércio de Los Angeles. O assunto havia sido esquecido. Ou seja, ó, segundo esses funcionários, existe a possibilidade de que essa rede de túneis exista. Ou seja, ele caiu-se no esquecimento, tá? E aí nós temos alguns monumentos que foram recuperados daquele período, tá? E aqui, ó, é basicamente a questão dos reptilianos como deuses, repassando conhecimento e hibridizando com a raça humana, tá? Se não me falha a memória, aqui também tem uns índios Cherokees. Eu quero só confirmar para vocês, porque o que eles falam aqui é bem interessante sobre o povo. Eu acho que não vai ser fácil de encontrar aqui não, mas o povo reptiliano, tá? Eles dizem que, ó, que é o povo dos céus, tá? Que vieram, deixa eu ver aqui, ó, uma área enorme atingida aqui, ó. Eles falam sobre um evento também que teve de meteoros há 4, 5 mil anos atrás. Então eles estão falando o tempo todo sobre essas regiões e como que as coisas eram. Inclusive aqui, ó, peço perdão, tá? Não é os índios Cherokees, é os índios Hopi, tá? Os índios Cherokees acho que vivem no Arizona, lá em Los Angeles, eu acho que é parte dos índios Hopi. E aí os índios Hopis, ó, olha só, o chefe Greenleaf, um índio Hopi, ele foi o guia do Chief em sua tentativa de entender suas descobertas. E claro, né, ele contou sobre uma civilização perdida de pessoas inteligentes debaixo da terra, conhecido como povo lagarto, tá? Seus filhos de 9 anos eram mais inteligentes que qualquer recém-formados, embora já estivessem longe há muito tempo, tá? E aí fala sobre a mistura de seres humanos com lagarto, né, os índios Hopi. E ele fala que tudo isso veio para a biblioteca, tá? Essa história ela foi registrada em placas de ouro e guardada em bibliotecas. Aí eu faço uma pergunta: por que as bibliotecas foram desativadas? Por que as bibliotecas, deixa eu só focar aqui a câmera, por que as bibliotecas elas pegaram fogo? Deixa eu só ver se a câmera vai focar aqui, tá? Por que as bibliotecas pegaram fogo, foram desativadas? Porque dentro das bibliotecas tinha esses registros. Imagina você acessar a biblioteca e começar a ler registros históricos de pessoas de confronto com reptilianos, de lugares com enorme quantidade de ouro, mas que eram protegidas por entidades as quais você nem acreditaria que existisse. Então a biblioteca, onde é um registro histórico e fonte de conhecimento, sempre são os principais lugares que eles destroem para poder reescrever a história, tá? Então, um caso curioso aqui, um fato curioso sobre a corrida pelo ouro de Los Angeles é que, ao descobrir uma região com enormes quantidades de ouro, também se descobriu uma cidade subterrânea e a lenda local, os índios Hopi e os anciões diziam que era uma região de reptilianos, era uma região de seres híbridos, miscigenação entre homens e répteis, da mistura de seres humanos com répteis. É o processo de hibridização que nós tanto falamos aqui. E também que eles criaram esses túneis subterrâneos para poder sobreviver a uma grande catástrofe que varreu pelo planeta inteiro, principalmente nos Estados Unidos, onde uma língua de fogo, que na verdade é o julgamento de Deus, é o plasma, veio assolar a humanidade inteira. Então o recurso que eles tiveram foi sobreviver no subsolo. E aí fizeram esse experimento, só que essa escavação, né, essa expedição, só que alguma coisa deu muito errado, algo que não veio a ser público, talvez um confronto, talvez seres estranhos saindo de lá, que eles decidiram lacrar aquela região, não mais comentar sobre o assunto e nem teve nota no jornal. Então você vê que o tempo todo, coisas miraculosas acontecem, mas são abafadas para que as pessoas não pensem que coisas assim existiram no passado. Inclusive no Brasil existe uma lei que fala que você não é dono do subterrâneo, você é dono do solo. O subsolo é o dono, quem é dono é o governo. Então você não pode fazer escavação sem que o governo aprove. Você não pode fazer escavação, não pode ficar perfurando, não pode escavar profundidades acima de 3 metros,
porque simplesmente tem que ter o aval do governo, senão você paga uma enorme multa e você pode ser preso. Agora, por que o governo ele estabeleceu uma lei como essa? Simplesmente para impedir você. Vai que você começa a escavar o subsolo de uma região e você encontra cidades perdidas, ouro em abundância, seres híbridos ou talvez seres diferentes, reptilianos, vai saber o que tem lá embaixo. Vai que você começa a encontrar coisas que entram em contestação com a versão oficial. Então, basicamente, foi isso que aconteceu, tá? Espero que esse vídeo tenha agregado valores para vocês. Quem quiser conhecer o meu trabalho, obter o meu contato pessoal, aprender a desatar esses amarras do sistema, aprender verdadeiramente empreendedorismo, é o primeiro link na descrição. Você vai ver estudo de casos de alunos que tiveram um enorme sucesso empreendendo, utilizando as minhas técnicas e como que eu faço para me proteger financeiramente e empreender mesmo nesse mar de lama que é o Brasil. É o primeiro link aqui embaixo na descrição. Quando você faz a aquisição, você ajuda a divulgar esse projeto e ao mesmo tempo, claro, você aprende algo que negaram para você a vida inteira, tá bom? Bom, vou ficando por aqui. Fique na paz.